Penso que podemos iniciar aqui o nosso webinar acerca da intralogística e do packaging. Antes de mais, quero desejar uma boa tarde a todos. Fazer uma breve apresentação minha e da Infineman. O meu nome é Ricardo Silva, integro a equipa técnico-comercial da delegação da Infineman aqui de Aveiro, Portugal. A Infineman é uma empresa que tem mais de 25 anos de experiência em software e soluções de visão artificial. Está distribuído em 4 países, ou seja, Espanha, Portugal, Brasil e México. E hoje vamos abordar um pouco os temas e desafios e também as soluções a estes desafios que a visão artificial tem para a indústria da intralogística e do packaging. Ao nível dos desafios, enfrentamos 4 grupos de desafios, ou seja, desde desafios da sustentabilidade, desafios da experiência do utilizador, desafios da automação dos próprios processos de logística e de embalamento e também desafios depois de controle da própria logística do embalamento. Na área da sustentabilidade, a visão tem um papel bastante importante, pois através do controlo de processos e de produtos também pode evitar a redução dos desperdícios e das perdas, seja pelo próprio controlo do processo, seja também pelo controlo do produto. Nós, ao depararmos com um produto que está a sair com parâmetros desiguais, face ao que tínhamos definido, podemos também atuar no próprio processo e tentar compensar esses parâmetros. Da parte da experiência do utilizador, o foco aqui vai para os sistemas de realidade aumentada, com cada vez mais consumidores a escolherem o produto através do embalamento e apenas através das suas características visuais, principalmente no que diz respeito às compras online. A integração de soluções de realidade aumentada, digamos que é um forte impulsionador neste tipo de vendas, pois permite uma melhor experiência do utilizador e pode ser um fator diferenciador face a outras lojas. Na parte da automação, podemos encontrar visão em praticamente todos os processos, desde a parte da rastreabilidade, com leitura de códigos, leitura de OCR, também a parte depois do próprio controlo do processo produtivo e no auxílio à manipulação, seja essa manipulação feita por robôs ou por eixos lineares, onde a visão pode também ser, digamos que, os olhos da nossa manipulação, dando coordenadas para o robô fazer o pick ou o place para a movimentação de objetos ou caixas. Na parte do embalamento, os sistemas de visão permitem essencialmente a otimização de espaços. A otimização de espaços leva de uma forma bastante direta à redução dos custos, seja de transporte, seja também dos custos de emissão, e acaba por ser também um bocadinho um desafio a nível de sustentabilidade e não em termos de embalamento. Passando para a parte da logística, onde é que nós podemos encontrar sistemas de visão? Basicamente, podemos encontrar sistemas de visão desde o início, desde a chegada do material a um armazém logístico até à saída do mesmo. Na chegada, podemos fazer logo a rastreabilidade dos produtos, isto é, a leitura dos códigos e o reconhecimento do produto através da sua embalagem ou através das suas características. Uma vez feito o reconhecimento do produto, também é importante, na parte do armazenamento, termos processos de visão para garantir que o produto é colocado na estante correta, isto é, cada produto, dependendo da sua referência, a ter uma estante específica. Podemos utilizar equipamentos de visão para verificar que o produto depois é colocado na estante e na prateleira correta. Durante a movimentação do produto, a visão também está presente, principalmente na parte dos veículos autónomos, ou seja, nos AGVs, pois permite a verificação do espaço em redor dos mesmos, para processos de guiamento, processos também para evitar obstáculos e colisão com obstáculos. E, por fim, na parte da manipulação, se a manipulação for uma manipulação automática,
Um sistema de visão também é capaz de fornecer coordenadas, quer da posição da embalagem para o robô fazer o pick, quer depois da posição de place, seja numa operação de paletização ou numa operação de colocação em caixa, para que o place seja feito no sítio correto e, de preferência, sem colisões. Com a evolução da tecnologia, foram também surgindo novos conceitos de imagem. Inicialmente estávamos mais presos à imagem bidimensional, uma imagem 2D, monocromática ou a cor, uma imagem característica, típica da captura de uma câmara, seja de um smartphone, seja de uma câmara de fotografia convencional. Mas com a evolução tecnológica surgiram novos conceitos de imagem e a visão artificial ao nível da indústria também tem utilizado esses conceitos de imagem para fazer a inspeção. Aqui temos, para além da visão da imagem 2D, temos também imagem térmica para o controle de processos de produção, nomeadamente a regulação de temperatura de fornos ou processos de refrigeração. Temos também a imagem tridimensional abaixo, que nos permite obter informação de profundidade do produto e assim extrair características não só dimensionais, por exemplo, de largura e de comprimento do próprio produto, mas também de altura, profundidade e todo o tipo de característica que queiramos, desde que tenhamos uma nuvem de pontos suficientemente representativa. Por fim, à esquerda, e digamos que mais ligada à indústria alimentar ou na indústria da separação de resíduos, temos a imagem hiperespectral, uma imagem que não é uma imagem bidimensional do nosso objeto, é no fundo o reconhecimento da resposta espectral quando fazemos incidir luz num comprimento de onda específico, a resposta que o próprio produto tem, o próprio componente, nesse mesmo comprimento de onda. Muitas vezes não analisamos um ou dois comprimentos de onda, analisamos dezenas ou centenas de comprimentos de onda e daí também, mais à frente, utilizarmos o conceito de câmaras ou imagens hiperespectrais. Com o surgimento da indústria 4.0, a definição da visão também alterou um bocadinho. Nós antes estávamos habituados a ver uma captura, um processamento sobre essa imagem e depois uma tomada de decisão, fosse a tomada de decisão, a rejeição ou o OK, a um sistema mecânico ou um PLC. Com a indústria 4.0 e a necessidade de termos também a rastreabilidade a 100% do nosso produto, além da captura do processamento e da decisão, também é necessário gravar os dados, isto é, eu gravar a imagem e os dados que retirei da imagem para que numa possível reclamação eu possa provar ao cliente que, por exemplo, na imagem que vemos aqui da pizza, eu tinha 7 rodelas na imagem, um algoritmo determinou a presença de 7 rodelas e se ao cliente só chegaram 6, por exemplo, existiu aqui algum processo intermédio que não da minha responsabilidade na ausência de produto. Para além deste tipo de controle de conformidade do produto, as soluções de visão artificial também permitem automatização de processos. Esta automatização pode ser dada através do guiamento, por exemplo, de robôs ou de eixos manipuladores. Para além da automatização de processos, estas soluções de visão também permitem a inspeção de 100% da produção, isto é, o meu sistema de visão, uma vez instalado e corretamente dimensionado, pode inspecionar a produção a 100% e com parâmetros constantes. Com parâmetros constantes, isto é, independentes do operador, ou do operador A ou do operador B, e também do tempo. Que, se estivermos a inspecionar de manhã ou à noite, eu garanto, com um sistema de visão, que a inspeção tem exatamente o mesmo parâmetro, independentemente da ordem do dia, 365 dias por ano. Além disso, estes equipamentos de visão também permitem uma inspeção em tempo real. Isto é extremamente vantajoso quando estamos a falar de alguns processos, porque também conseguimos atuar no caso de estarmos a ter um defeito, numa aplicação de, por exemplo, cozedura de algum tipo de pão ou de bolachas, se nós detectarmos que os produtos estão a sair demasiado cozidos, podemos atuar preventivamente e ajustar a temperatura de um forno, a temperatura
anterior para melhor controle do processo e também menos desperdício ao nível do produto. Os controlos que podemos fazer com equipamentos de visão são múltiplos, ou seja, nós podemos fazer controlos simples, desde a contagem de objetos, a leitura de um código de barras ou de um OCR, a detecção, neste caso, de objetos não conformes, ou então também temos disponíveis outro tipo de inspeções ou neste caso, de interações mais complexas, como, por exemplo, a análise estética com recurso a algoritmos de deep learning, a própria robótica guiada por visão, ou seja, a visão ser um auxílio num processo de manipulação. Tudo isto é possível implementar num chão de fábrica, seja numa indústria logística, seja numa indústria de embalamento. Ao nível das soluções, nós em Feynman representamos todo tipo de soluções a nível de visão, desde os sistemas 2D mais convencionais e mais difundidos na indústria, sistemas 3D, sistemas hiperespectrais, sistemas sejam 2D ou 3D com o recurso a Deep Learning e ainda a parte da robótica guiada por visão. Não existe um sistema ideal para um produto específico, porque o sistema deve ser sempre dimensionado de acordo com o produto, as características que pretendemos extrair do produto e também o próprio ambiente do produto. Não existe uma regra fixa em que eu, para inspecionar um copo de iogurte ou uma caixa de papel, tenha que utilizar a tecnologia A, B ou C. Temos de ter sempre em atenção às características que queremos extrair e também o próprio ambiente onde o produto se encontra. Se o ambiente, por exemplo, com muito pó ou do género, pode também influenciar a tecnologia que nós selecionamos. Ao nível das tecnologias, vamos iniciar uma breve exposição das várias tecnologias, começando pelo 2D. Os sistemas 2D são os sistemas mais difundidos ao nível da indústria, que consistem essencialmente numa câmara matricial e depois todos os componentes que têm que acompanhar a própria câmara, porque a própria câmara vai-me permitir adquirir uma imagem, mas eu sem uma ótica e uma iluminação correta, não irei conseguir extrair da minha imagem as características que pretendo controlar. Para além da ótica e da iluminação, é importante sempre termos um software para processamento das próprias imagens, que pode estar instalado na própria câmara ou então pode estar instalado num PC. Aqui, o conceito de câmara matricial consiste numa matriz de pixels. Isto é um sensor que é uma matriz, contém 100 pixels, por exemplo, por 100 pixels, e depois, quando expostos à radiação luminosa, estes elementos permitem a formação da imagem. Depois esta imagem, então, será tratada por um software para a tomada da decisão. Ao nível dos componentes da visão, seja a própria câmara, seja a iluminação, seja a ótica, seja mesmo o software, a Feynman tem capacidade de fornecer todo este tipo de componentes. Não é um fornecimento sem acompanhamento, ou seja, é um fornecimento que nós fazemos acompanhando sempre o cliente desde o início, desde o processo de início de seleção do material até à própria instalação. Nós podemos fazer estudos de viabilidade onde ajudamos o cliente a dimensionar o material e qual a tecnologia mais adequada ao processo e às características que pretende controlar. Os produtos em Feynman também são produtos sempre testados, ou seja, uma câmara ou uma iluminação, ou que seja, nós testamos esses produtos antes de serem fornecidos ao cliente, para termos a garantia que os produtos têm qualidade suficiente para serem entregues e, além disso, damos suporte técnico. No caso de dúvidas do hardware ou do software, temos equipa técnica aqui em Aveiro para realizar este mesmo suporte. Continuando com a parte das imagens 2D, os sistemas 2D, para além das câmaras matriciais, temos também câmaras lineares. Ao contrário das câmaras matriciais, onde o sensor é composto por uma matriz de pixels, imaginemos 100 por 100 ou algo do género, nas câmaras lineares o nosso sensor será apenas uma ou várias linhas, mas quando digo várias, 3 ou 4, e a imagem adquirida linha a linha. Funciona quase como um conceito de um scanner, mas neste caso com uma câmara com um sensor linear.
As câmaras lineares são utilizadas principalmente quando temos grandes campos de visão, pois facilitam a iluminação e a obtenção de uma imagem uniforme. Se quisesse iluminar um campo de visão bastante grande com uma iluminação e uma câmara matricial, eu estaria a falar que o custo da iluminação iria superar em várias vezes o preço da câmara. Com uma câmara linear, a minha iluminação terá que ser apenas uma barra, isto é, eu vou apenas iluminar a linha onde a câmara irá capturar a imagem. Além disso, estes sistemas são caracterizados por serem sistemas de alta performance, quer em termos de velocidade, quer em termos de resolução, pois permitem a aquisição de imagens de grandes resoluções. Uma câmara linear, como podem ver aqui, necessita sempre de um movimento relativo entre a câmara e a peça, seja a câmara, seja o próprio produto a movimentar-se, e depois a junção das linhas será feita ou com uma taxa de aquisição contínua, ou então teremos que ter um sinal de encoder que me permita fazer a junção linha a linha para termos uma imagem planificada, digamos assim, do meu produto. A vantagem de ter um encoder é que podem existir variações de velocidade que eu, ao controlar a junção das linhas através dos pulsos do encoder, consigo sempre ter uma imagem devidamente calibrada na região, na direção do movimento. Passando agora um bocadinho, já vimos aqui as tecnologias 2D, vamos nos concentrar mais no tipo de necessidades e de soluções que temos a nível do 2D e começamos por uma aplicação simples de contagem de produtos, que é uma aplicação que, neste caso, está resolvida com uma smart camera, isto é, eu consigo ter aquisição, iluminação, ótica, processamento e envio de resultados dentro de uma única câmara. Neste caso, uma aplicação simples de contagem, mas quando temos aplicações de contagem mais complexas, por exemplo, aqui um caso de um produto natural, batatas descascadas, um sistema de smart camera pode não ser suficiente, seja por capacidade de processamento, seja pela própria resolução. Neste caso aqui, para além da contagem, o objetivo também era fazer a medição do produto e a medição da área da pele após um processo de descasca. Um sistema de visão 2D aqui iria permitir, para além da contagem e da verificação da área das batatas, por uma questão de calibre, avaliar a área de pele que a batata contém face à área da própria batata. Isto permite-me não só selecionar um produto como ok ou not ok, mas também enviar um produto, por exemplo, para uma nova descasca, de forma a evitar desperdício e o produto que seja passado a segunda vez no sistema de inspeção. Outros sistemas de verificação 2D prendem-se também com a leitura de número de lote, por exemplo, data de validade ou códigos de barras. Neste caso são sistemas simples que podemos resolver facilmente com uma smart camera, no conceito que expliquei há pouco. Ou seja, nós temos a capacidade de capturar imagens, a iluminação integrada naqueles 6 LEDs que vemos na própria câmara e ainda o processamento e a tomada de decisão. Este tipo de smart cameras é bastante interessante, pois permite a instalação de sistemas praticamente autónomos em linhas já existentes. Okay? Ao nível da instalação destes próprios equipamentos ou de outros equipamentos, a Infineman não se dedica apenas ao fornecimento dos mesmos. Nós também temos capital humano capaz de desenvolver as próprias aplicações e também de ajudar o cliente final na configuração destes sistemas. Como vos disse há pouco, sempre que existe uma necessidade, nós podemos e devemos fazer um estudo de viabilidade. Esse estudo de viabilidade já nos vai dar uma indicação do hardware e software a utilizar e, uma vez dimensionado o hardware e fornecido ao cliente, nós também podemos ajudar na configuração do próprio hardware, seja na câmara, em termos de exposição, captura de imagem, etc., seja depois na parte da formação técnica que permita que o cliente final fique autónomo na solução que está instalada. Da forma que de hoje para amanhã, se surgir um novo produto, uma nova referência, a necessidade de um novo controle em determinado produto,
o cliente consiga adaptar o próprio programa sem estar dependente de nós, Feynman, ou de outro qualquer fornecedor. Outras aplicações de visão 2D, novamente da parte da rastreabilidade, mas aqui com um processo multicâmara, isto é, tenho etiquetas em cima e embaixo da minha embalagem e terei que ter mais que uma câmara na parte inferior e outra na parte superior, para realizar a leitura da própria etiqueta, seja dos códigos, seja também da verificação dos caracteres que estão impressos na etiqueta. Ao nível da logística, é extremamente importante a presença de sistemas de visão, principalmente na entrada e depois na saída de mercadoria. Isto garante que, por exemplo, cada paleta ou cada caixa de produto que chega ao meu armazém é devidamente controlada e eu tenho acesso, neste caso através da leitura do código, ao produto e à quantidade de produto que é recebida, da mesma forma que num processo de expedição, ao colocar a etiqueta para o cliente final, também consigo dar saída no meu estoque dos produtos que estão a ser enviados naquela palete ou naquela caixa. Esta rastreabilidade, aqui vemos um caso mais simples, em que temos uma etiqueta numa superfície plana, mas não estamos limitados a este tipo de aplicações. Quando temos formas geométricas complexas, sejam embalagens em forma cilíndrica, sejam algumas embalagens com formas deformáveis, que de produto para produto a forma da embalagem varia, nós podemos conciliar várias câmaras, calibrar a imagem dessas várias câmaras e depois fazer a reconstrução da imagem da embalagem completa. Neste caso aqui é um exemplo de garrafas de vidro, onde o rótulo pode vir a todos os 360 graus da garrafa e é, neste caso, através da junção com a respectiva calibração da imagem de 4 câmaras, que conseguimos fazer, ou que conseguimos ter o rótulo totalmente planificado na minha imagem. Esta planificação depois vai me permitir fazer todo o tipo de controlos que eu desejar. Desde a leitura simples do código, à confirmação que a etiqueta está impressa corretamente, que existe contraste suficiente entre os caracteres e o fundo, por exemplo, e ainda a verificação quer da posição da própria etiqueta na embalagem, quer de defeitos que a etiqueta possa ter, sejam esses defeitos um rasgão, uma etiqueta dobrada. Depois da imagem devidamente planificada, com o software nós conseguimos fazer todo este tipo de análises. Para além da análise do próprio produto ou da rastreabilidade do próprio produto, nós também temos situações em que é importante fazer a inspeção das caixas ou dos contentores onde o produto se desloca ou é armazenado. Estas caixas muitas vezes passam em linhas automáticas ou são apanhadas por sistemas robóticos automáticos, e a deformação ou a falta de algum material nas próprias embalagens pode depois desencadear paragens no meu processo de produção. A detecção destes defeitos pode ser feita, neste caso, utilizando tecnologia 2D, mas quando nós necessitamos de ir um bocadinho mais à frente, ou seja, o meu defeito pode não ser na periferia, ou posso não ter informação bidimensional do meu defeito, eu posso usar uma tecnologia tridimensional para a captura da informação, neste caso da minha caixa, para obter informação de profundidade e garantir que o meu defeito não é em profundidade e não apenas uma falta de material visível com uma captura 2D. Neste sentido, vamos introduzir então sistemas 3D, que são sistemas que nos permitem retirar mais informação, ou seja, para além da informação pixel a pixel, eu posso ter informação, neste caso, de profundidade, na nuvem de pontos, e com o aumento desta informação disponível, também consigo fazer outro tipo de controlos que não conseguiria fazer com o sistema 2D. O sistema 3D, para além do levantamento da nuvem de pontos, ou seja, ter informação XYZ de cada ponto da peça, também já consigo fazer
digamos que a fusão de imagem 2D, seja monocromática ou a cores, com a nuvem de pontos 3D, de forma a ter para cada ponto XYZ também um valor de intensidade a nível de cinzentos ou mesmo um valor de intensidade em escala de cor, RGB. Para além disso, o 3D é uma tecnologia que é bastante mais robusta a mudanças de iluminação, isto é, ao longo do dia, ou devido à posição do sol, ou devido ao ligar e desligar da iluminação industrial, eu posso ter variações da iluminação e das condições da minha aplicação de visão. Ao utilizar um sistema 3D, que na sua maioria possui iluminação própria e depois um filtro na câmara com um filtro passa-banda muito estreita, também conseguimos ficar mais imunes ao ruído gerado por iluminação externa. Além disto, estes sistemas também permitem uma maior fiabilidade face a alterações estéticas do produto. Se eu tiver um produto que tem alguma variação de cor, consoante o lote ou consoante a matéria-prima que é utilizada para a produção desse produto, eu com o sistema 3D vou me concentrar mais em características da forma e da profundidade e volume do meu produto e não do aspecto visual do mesmo. Além disso, a verificação da presença ou ausência de alguns componentes em peças onde eu não tenho contraste, com o sistema 3D também consigo fazer essa verificação recorrendo a volumes, a medições de profundidade, etc. Coisa que com o sistema 2D, sem contraste, seguramente não iríamos conseguir extrair as características para fazer a inspeção necessária. Vou-vos mostrar de seguida alguns exemplos de aplicações com sistemas 3D. Vamos iniciar aqui por uma aplicação de corte de precisão na indústria alimentar. Aqui, para além de vermos aqui o levantamento tridimensional através de uma tecnologia de triangulação laser, é feito, neste caso, a pesagem da peça, seja uma peça de carne, seja uma peça de peixe, seja qualquer tipo de produto. E depois, uma vez feita a pesagem e feito o cálculo volumétrico, conseguimos determinar a densidade média e, desta forma, afinar o corte para garantirmos que o corte é feito ou com a mesma espessura ou que todos os cortes têm um peso bastante semelhante. Além disso, este tipo de automatização de processos também transfere uma componente de segurança para o próprio operador, porque o operador não necessita de estar com as mãos em cima da serra, todo o processo é feito de forma automática e, como podem ver aqui, o produto final tem a gramagem praticamente idêntica em todas as peças. Para além deste tipo de aplicações mais complexas, nós também podemos resolver aplicações mais simples de contagem. Da mesma forma, conseguimos contar objetos com tecnologias 2D, o 3D também nos permite fazer esta contagem, principalmente quando temos uma impressão, seja a cor, seja monocromática, na própria embalagem, o que me vai impedir de, com uma câmara convencional, realizar ou ter informação acerca do meu produto e da presença do mesmo dentro da embalagem. Ao realizar uma captura tridimensional, eu passo a contar com a informação em profundidade e facilmente conseguirei distinguir, através de formas geométricas primitivas, por exemplo, cilindros, a presença de 5 ou 4 ou 6 salsichas dentro da embalagem, ainda que não as consiga ver, pois tenho o rótulo por cima. Em processos de marcação a laser e rastreabilidade, o 3D também pode ser uma componente bastante interessante, principalmente quando estamos a falar de produtos com várias formas, vários tamanhos, vários diâmetros e alturas. Ao fazer o levantamento tridimensional do produto, eu consigo, para além do diâmetro, extrair também a área e as características bidimensionais do meu produto para ajustar a marcação ao diâmetro do produto. Se tenho um produto com 10 milímetros de diâmetro, tenho que ter uma marcação mais pequena que os 10 milímetros. Se tenho um produto com 100 milímetros, posso ter uma marcação já maior.
Para além da inspeção de produtos, também como vimos nos sistemas 2D, os sistemas 3D também vão permitir a inspeção dos recipientes ou dos contentores onde os próprios produtos são transportados e ou armazenados. Neste caso, estamos a verificar a conformidade das paletes, seja imediatamente após o processo produtivo, por exemplo, paletes em plástico injetado, que não existe uma falha de material na injeção, ou etc. Ou então também podemos controlar depois, quando se trata do aluguer destas paletes, se o cliente final não danificou a própria palete ou se a palete vem de acordo com os requisitos estabelecidos no contrato de aluguer. Neste caso, podemos capturar uma imagem pré-aluguer e uma pós-aluguer e comparar depois a deformação que as paletes sofreram. Se a esta verificação associarmos uma codificação através de um código de barras ou um código data matrix, por exemplo, conseguimos associar a cada palete o seu estado e também controlar desde o início ao fim do seu processo, seja de produção, seja de aluguer. Da mesma forma que controlamos as paletes, também podemos controlar qualquer tipo de embalagem, seja uma embalagem plástica, seja neste caso uma caixa de cartão. Para as caixas de cartão é importante controlo tridimensional, principalmente para a verificação que as caixas estão com as dimensões corretas, isto é, não estão amassadas em nenhuma parte, que, por exemplo, as abas superiores ou inferiores estão devidamente fechadas e ainda, no caso depois da separação das paletes, das caixas, peço perdão, ser realizada em função do seu tamanho, um sistema 3D também vai permitir dar informação a um sistema de seleção, por exemplo, da altura, comprimento e da largura das próprias caixas. Já vimos a forma como os sistemas 2D podem ajudar os nossos processos de logística e embalamento. Também já analisamos a parte dos sistemas 3D e agora vamos entrar na parte da imagem ou dos sistemas hiperespectrais, que é um conceito relativamente mais recente face aos anteriores. Os sistemas hiperespectrais são caracterizados pela extração, então, da resposta espectral que cada produto ou cada componente tem quando a incidência de comprimento de onda de luz específico. Esta tecnologia é aplicada onde os sistemas convencionais não conseguem dar uma resposta, ou porque temos produtos com a mesma forma e a mesma cor, ou então os produtos têm forma extremamente variável e eu não consigo, com um algoritmo tradicional, fazer a segmentação dos produtos. Ao caracterizar estes produtos com uma imagem hiperespectral, vou traçar como uma impressão digital daquele tipo de produto e vou conseguir fazer a segmentação em função da sua composição química, pois a resposta espectral está relacionada com a própria composição dos produtos. Ao nível da imagem, se pensarmos no exemplo de uma maçã, eu com imagem monocromática apenas conseguiria extrair algumas informações, como por exemplo a área da minha maçã, a presença ou ausência de folha ou de cal. Ao acrescentarmos a informação de cor, eu já ia conseguir perceber mais ou menos o estado, o tipo da minha maçã, se era uma minha maçã verde, se era uma maçã vermelha. Mas se eu quisesse, por exemplo, fazer um controle volumétrico, já não teria informação suficiente. Então, adicionamos o 3D. Com o 3D, para além deste tipo de controles que referi anteriormente, já conseguimos, por exemplo, avaliar o volume da maçã. Mas no caso de eu, para além do volume, ainda quisesse avaliar se a minha maçã estava madura, se a minha maçã estava verde, ou se a minha maçã tinha pequenos pontos, sejam de podre, sejam de pisado, que possam ter ocorrido durante o processo de transporte, por exemplo, a imagem hiperespectral vai-me permitir extrair estas mesmas características, ok? Não estamos presos às características visuais ou de forma do próprio produto. Estas aplicações hiperespectrais têm maior aplicabilidade, então, na indústria alimentar, quer para a detecção de contaminantes, quer também para a detecção
estados de maturação ou das propriedades dos próprios produtos naturais. No caso da detecção de contaminantes, vemos aqui um exemplo da separação do fruto da noz com a própria casca, onde com o sistema de visão 2D convencional eu teria muita dificuldade em segmentar o que é o meu produto e o que é a minha casca, por vários motivos, mas entre os quais a forma é a mesma, a cor pode ser a mesma, eu posso ter múltiplas formas e feitios, quer de fruto, quer da casca, e com o sistema 2D convencional dificilmente ia conseguir fazer a segmentação. Ao ensinar a resposta espectral do que é noz, ou seja, do que é o próprio fruto e do que é a casca, eu facilmente vou conseguir identificar a diferença entre estes dois tipos de produto. Ao identificar esta diferença, posso segmentar com cores bastante diferentes, neste caso a vermelho o fruto e a verde a casca, e desta forma eu com um sistema de visão 2D convencional já conseguia fazer a distinção entre o que é produto e casca, pois eu não iria ter que distinguir entre tons de castanho, mas sim entre verde e vermelho. Aqui vemos uma aplicação, neste caso também de detecção de contaminantes, mas em movimento, isto é, nós temos um conjunto de grãos de café, onde temos casca, a própria casca do grão, e também pequenos contaminantes, sejam eles pedras ou pedaços de madeira, onde mais uma vez quer a forma, quer a cor podem ser bastante idênticas, e ao ensinar ao meu software a resposta espectral do que é um grão, do que é a casca, do que é um pedaço de madeira e do que é uma pedra, eu consigo facilmente segmentar o produto dos seus contaminantes e, uma vez segmentado, posso indicar a um sistema de sopro, ou no caso de serem peças mais pequenas, um sistema robotizado, a posição dos contaminantes, dados aqui na nossa imagem azul ou a verde, para retirar os mesmos do meu processo produtivo. Outra aplicação destes sistemas hiperespectrais na indústria, neste caso mais da embalagem, está ligada à detecção da selagem térmica e da correta selagem, que não existe produto na zona de selagem, depois vai fazer com que a minha selagem não fique completamente hermética e depois o produto fique danificado ainda antes da expiração do prazo de validade. Quando temos rótulos impressos em cima da própria embalagem, é difícil um sistema de visão distinguir, porque uma vez visto o rótulo, por baixo do rótulo não vai conseguir ter informação. Ao utilizar uma imagem espectral, onde nós vamos caracterizar, neste caso a zona de selagem, não pela sua cor ou forma, mas sim pela sua resposta espectral, eu vou conseguir identificar zonas de contaminação ou zonas onde a selagem não está feita de forma correta e, desta forma, rejeitar imediatamente, após o processo de selagem, os produtos não conformes. Este tipo de tecnologia vem-me permitir também que eu consiga, neste caso, controlar 100% da minha produção e não apenas uma amostra da produção, que não invalidava que, no meio das amostras não testadas, fosse uma embalagem mal selada. Avançando agora para a parte da robótica guiada por visão. Aqui em Feynman desenvolveu grandes esforços com o objetivo também já concretizado de possuir um sistema próprio de guiamento de robótica por visão, que é o InPicker, ou seja, nós não estamos presos ao fornecimento dos componentes e também ao apoio técnico, também conseguimos ou temos capacidade de desenvolvimento de sistemas esses que podem ser já, digamos que, desenvolvidos e como um produto standard, que é o caso dos sistemas de beam picking, mas também podem ser um desenvolvimento à medida do cliente, isto é, uma solução que ainda não existe ou que o algoritmo ainda não está desenvolvido, nós também temos essa capacidade de desenvolvimento interno para dar uma resposta, neste caso adequada e customizada à necessidade do cliente. Na robótica guiada por visão, temos então o nosso software próprio, que é o InPicker. Este software permite, desde a aquisição da própria imagem até depois ao controle dos movimentos do robô.
A aquisição pode ser feita recorrendo a informação 3D ou 2D. Esta informação pode ser tratada como peças rígidas, né? Seja uma peça maquinada ou uma peça fundida, ou então também podemos, neste caso, como vemos aqui o exemplo das maçãs, ter produtos naturais, onde eu, em cima da minha informação, neste caso 2D, aplico algoritmos de Deep Learning para identificação prévia da posição dos próprios produtos. Para além da identificação da posição, o software não dá uma posição cega ao robô, isto é, para cada posição determinada, o software calcula as colisões da própria garra e do robô com o contentor ou com o entorno do contentor, de forma que a posição enviada ao robô proteja, digamos que, a integridade do próprio robô e das próprias peças. Sendo um software desenvolvido por nós, é um software extremamente flexível, onde podemos ter vários tipos de produto, vários modelos também de garra que correspondam ou que facilitem o pique dos diferentes tipos de produto, e depois cada produto pode ter também várias posições de agarre. Se for um paralelepípedo, por exemplo, eu posso ter 6 posições de agarre, uma em cada face, o que me vai tornar mais fácil a seleção da peça e a identificação da peça a retirar. Depois, essa peça a retirar pode ser retirada por score ou por altura, são tudo parâmetros que podemos configurar. A nível da comunicação, é um software que está preparado para a comunicação com qualquer tipo de protocolo, seja Profinet, TCP/IP, Modbus, etc. Ou mesmo, no caso de um protocolo específico, como é um software próprio, podemos também desenvolver um módulo à medida do cliente que permita a comunicação com qualquer tipo neste caso, de equipamento industrial. Num processo de paletização e de embalagem, a robótica guiada por visão está presente em praticamente todas as etapas, desde a parte da paletização até à parte da própria embalagem dos produtos. Os produtos muitas vezes vêm numa embalagem primária, é necessária a sua colocação em caixas ou embalagens de transporte, e ao termos sistemas de visão devidamente calibrados e afinados com a parte da robótica, podemos fazer o pique das embalagens para as embalagens secundárias e ainda, no fim, toda a parte da paletização. Esta paletização pode ser cega, no caso de termos embalagens sempre constantes, com as mesmas dimensões e com a mesma forma, mas no caso de termos embalagens com formas variadas, o sistema de visão também é um componente fundamental, porque para além de me permitir dar a posição da embalagem, também vai me distinguir, neste caso, desde a altura à forma da embalagem, para o robô ir à posição de altura correta e também atuar apenas a parte do gripper que é necessário para fazer o pique de uma embalagem mais pequena ou de uma embalagem maior. Quando temos aplicações com as embalagens mais distribuídas de uma forma completamente aleatória, a complexidade aumenta um pouco, mas como disse, com a introdução de algoritmos de Deep Learning também conseguimos dar resposta a este tipo de soluções. Deep Learning, que irá ser o tema que iremos abordar a seguir, pois está cada vez a ser utilizado com maior frequência na indústria, principalmente pelo facto da visão estar a dar resposta a cada vez mais processos que envolvem produtos naturais ou produtos com embalagens deformáveis e que de outra forma, com a visão tradicional, não conseguiríamos resolver essas aplicações. Ao nível de Deep Learning, então, nós trabalhamos com o software Alcor, que é um software fornecido pela MVTech. Aqui vemos, digamos que, 3 tipos de algoritmos de Deep Learning, mas existe um quarto que vamos falar mais à frente. O mais simples acaba por ser a classificação, onde nós temos uma decisão em função da minha imagem, onde eu classifico a imagem como sendo uma imagem de uma maçã, de uma pera ou de um limão, por exemplo, em função das próprias imagens que eu fiz e que previamente treinei.
Para além de identificar, ou seja, classificar o objeto, eu também posso trabalhar com a própria detecção dos objetos, isto é, na minha imagem eu tenho múltiplos objetos e para além da identificação e associação de um objeto à sua classe, isto é, contar o número de limões ou o número de maçãs, eu consigo também fazer essa contagem se na mesma imagem tiver vários limões, várias maçãs ou várias peras. Por fim, temos a segmentação semântica, ou a segmentação só, que vai fazer uma análise pixel a pixel da minha imagem, isto é, eu não vou só classificar o produto e dizer que tenho ali um limão, eu consigo identificar a área do limão, por exemplo, a área de uma folha agarrada ao limão, ou mesmo, no caso de treinar defeitos com podres ou manchas negras nos limões, consigo também ter um feedback acerca dessa área e conseguir medir esse tipo de defeitos. Ao nível dos processos industriais, então, temos múltiplas aplicações, desde logo a classificação, onde eu, no caso de produtos naturais, teria que ser feito sempre um sorting, uma classificação, tendo em conta um operador. Com a introdução do Deep Learning e do treino da minha rede neuronal de acordo com as imagens que adquiri, eu vou conseguir fazer esta classificação de uma forma automática, com processos de visão, sempre com o mesmo parâmetro, seja de controle, seja de classificação, ao longo do tempo, e não estando dependente de um operador ou da diferença entre o operador A ou B classificar os meus produtos naturais, sejam eles frutas ou hortícolas. Para além disso, o treino também pode ser realizado para detectar de produtos não conformes, isto é, produtos já podres ou amassados, e depois esta informação é passada ao operador e o operador apenas terá que retirar o produto não conforme. Além da classificação, também posso fazer a detecção de objetos em processos industriais. Esta detecção de objetos vai permitir que eu, colocando um conjunto de embalagens de várias formas ou de rótulos diferentes, consiga identificar as embalagens na minha imagem e, para além da identificação, eu consigo extrair também a posição e orientação das mesmas. Esta posição e orientação pode ser depois enviada a um manipulador ou um robô industrial para a colocação das embalagens em processos seguintes de forma completamente automática. Como vos disse, seriam 4 as tipologias de Deep Learning e a última que vamos aqui falar é a detecção de anomalias, ou Anomaly Detection. Aqui o treino é feito de uma forma diferente, ou seja, eu não necessito de treinar um algoritmo com imagens do defeito ou do produto que eu pretendo, neste caso, classificar. Eu aqui vou apenas ensinar imagens boas do meu produto. Ao ensinar imagens boas, o algoritmo irá determinar que qualquer imagem que fuja daquele padrão seja considerada como imagem com defeito, ok? Esses defeitos serão assinalados num mapa de intensidade ou num mapa de calor, feita a tradução à letra, e depois nós também podemos classificar ou segmentar os defeitos e dizer que só quer defeitos a partir de uma determinada dimensão, uma vez identificado o defeito no mapa de calor. Por fim, vamos abordar os sistemas de supervisão, dentro dos quais se incluem os sistemas de vigilância, sistemas estes que não têm, neste caso da vigilância, não têm como objetivo a captura de imagem para processamento, mas sim a captura de imagem para depois um operador visualizar ou realizar alguma operação de guiamento sobre as imagens. No caso de termos processos industriais onde não possamos ter um operador vigiar ou visualizar o próprio processo, ou por questões de espaço, ou por questões de que o ambiente é agressivo e necessitamos de proteger o operador, podemos colocar câmaras de vigilância
de forma a que a imagem seja transmitida para um monitor fora da zona de risco e o operador consiga controlar ou visualizar o processo remotamente. Além disso, quando temos processos de montagem ou de posicionamento com tolerâncias mais apertadas e de componentes mais pequenos, nós podemos ter câmaras a fazer a captura da imagem com algumas linhas ou pontos de guiamento para também ajudar o operador a fazer ou a realizar estes processos de manipulação. Ao nível dos sistemas de supervisão, funcionam basicamente em cima de sistemas de vigilância, onde eu tenho a captura de imagens e depois implemento uma camada de software em cima dessas imagens e permitem-me fazer o controlo da presença, por exemplo, de pessoas ou operadores em zonas não autorizadas, o controlo também de equipamentos, sejam esses equipamentos um robô ou um empilhador em zonas não autorizadas e ainda, no caso de uma zona de risco elevado para o próprio operador, garantir que o operador possui os equipamentos de proteção individual adequados, por exemplo, neste caso um capacete e um colete. No caso do operador não possuir este tipo de equipamentos, ou então ser detectada um operador em zona não autorizada, pode saltar imediatamente um alarme para a central de segurança e depois irá um segurança verificar o que se passa, ok? A nível de soluções para a visão para a indústria do packaging e da logística, são basicamente estas soluções que temos e que podemos apresentar ao mercado. Quero-vos deixar a nota de que não existe uma tecnologia ideal, isto é, não para todas as aplicações não vou propor sempre um 3D ou uma hiperespectral. O tipo de tecnologia depende bastante, quer do produto, quer da forma e do tipo de inspeção que vamos realizar. A visão artificial também permite uma inspeção a 100% da minha produção e uma inspeção sem contacto, ok? E por fim, com o surgimento destas tecnologias hiperespectrais e a incursão do Deep Learning na visão industrial, eu hoje em dia já consigo ter resposta para aplicações que há coisa de 3, 4 anos dificilmente as conseguiria resolver, ok? Da minha parte é tudo, resta-me agradecer a vossa presença e disponibilidade para assistirem a este webinar. Qualquer questão podem colocar no chat ou então enviar um e-mail posterior para o meu endereço de e-mail ri.silva@infineman.com e depois daremos seguimento às vossas questões.